E aí, pessoal, beleza? Todo mundo tá bem? Espero que sim. Sou o Alexandre, achando vocês aqui mais uma vez. Pessoal, o silêncio que cura. Por que precisamos parar de tentar explicar tudo? Eu vou falar para você. Vivemos, pessoal, em uma era em que o ruído se tornou a forma dominante de existir. Fala-se para não sentir, responde-se para não escutar. Explica-se para não simplesmente mergulhar no mistério. A linguagem, esse dom humano que deveria aproximar, transforma-se, na verdade, muitas das vezes, em uma barreira que nos separa daquilo que é essencial. É o meio de tanto discurso, de tanta tentativa de dar nome a tudo, esquecemos de algo simples e precioso e profundo: o poder do silêncio que habita no intervalo entre as palavras. E é esse assunto que eu vou tocar com você agora, buscando justamente o silêncio não é ausência. Isso não é ausência, é presença, não é vazio, é espaço. E, no entanto, é o que mais tememos. O silêncio nos conforta com aquilo que somos quando não estamos desempenhando nenhum papel. Ele nos devolve a nossa própria companhia, ao território onde nenhuma explicação serve de abrigo. Por isso é tão desconfortável, porque diante dele caem as máscaras da persona. E o que emerge é o eu nu, vulnerável e o real. A psicanálise, de certo modo, em sua essência, é um espaço de escuta, e toda escuta verdadeira começa no silêncio. Quando alguém fala em análise, por exemplo, fala para um outro que não responde com pressa, por assim dizer, que não preenche o vazio com conselhos ou teorias, mas sustenta, de certo modo, uma ausência de palavras, com que oferece um espelho. E esse espelho, o analista em si não explica, ele acolhe o não dito. É nesse intervalo, é nesse espaço sem forma que algo dentro do sujeito começa a se reorganizar. É no silêncio entre uma frase e outra que o inconsciente se manifesta, porque o inconsciente não fala em prosa, fala em lapsos, pausas, esquecimentos, silêncios. É assim que funciona. Mas nós, fora desse espaço aí, fomos educados, de certo modo, a temer o silêncio. Desde cedo aprendemos que o valor está na resposta rápida e imediata, na justiça convincente, na frase que demonstra controle, o silêncio interpretado com fraqueza e também desinteresse ou ignorância. Quantas vezes alguém cala e logo outra pessoa pergunta: está tudo bem? Como se o silêncio fosse um sintoma de algo errado. Mas, na verdade, o silêncio é um território fértil, onde simplesmente o sentido ainda ali está germinando, ressurgindo das cinzas, uma emoção, um sentimento. Ele se prolifera justamente nesse espaço de tempo. Só que a existência não cabe em explicações. Há dores que não se explicam, apenas se atravessam por ela. Há amores que não se descrevem, apenas se sentem. Há processos internos que só revelam quando cessamos a necessidade de compreendê-los racionalmente. A mente é uma máquina de interpretação. Ela quer dar sentido a tudo que acontece, mesmo as coisas ilógica, caótica e misteriosa. Quando não encontra, na verdade, explicação para isso, ela inventa. E é assim que muitas das vezes criamos narrativas para justificar o que sentimos. Isso aconteceu por causa daquilo. Eu sou assim porque tal pessoa fez isso comigo. São histórias necessárias em certo ponto do caminho, porque simplesmente nos ajuda a organizar as experiências. Mas chega um momento em que continuar explicando é permanecer girando em torno do mesmo eixo. E essa necessidade que o ser humano tem é simplesmente um verdadeiro movimento de cura que começa quando deixamos de querer entender tudo. Porque entender ainda é uma forma de controle. E o controle é simplesmente o oposto da entrega, né? O silêncio, ao contrário, é a rendição. Ele não exige respostas, apenas presença. E a presença é o que nos cura de fato. E é essa busca que devemos simplesmente buscar. Quando paramos de explicar, escutamos o que realmente está acontecendo dentro, a dor que antes era simplesmente um conceito se torna aí em sensação secreta, que pode ser acolhida. O medo que antes era um discurso se revela como uma tensão no corpo, um nó no peito, um frio na barriga. Através do silêncio, o corpo fala. E nele está aí uma sabedoria que o intelecto não alcança. Acima de tudo, pessoal, é preciso coragem para sustentar o silêncio, porque nele não há distração,
Nele não há narrativas que nos defendam de nós mesmos. E é justamente por isso que ele cura. Porque, ao calar, a mente deixa de ser o centro e o coração pode simplesmente respirar livremente. O ruído, sempre constante, das palavras, das redes, das opiniões, nas mentes afastando do que realmente importa. Vivemos em um oceano de discursos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre propósito e, paradoxalmente, nos tornamos aí simplesmente mais confusos e exaustos. É como se tentássemos, de certo modo, curar a alma com mais informações. Não é mais conteúdo que falta, é silêncio. O silêncio, pessoal, é o berço, basicamente, né, da consciência. Tudo que verdadeiramente nasce do silêncio está ali. Antes de um pensamento surge um instante mudo, uma pausa invisível em que se apenas é. É ali que mora o centro da vida, a explicação para ser real de fato. Quando tocamos esse lugar, paradoxalmente, ainda que por um segundo, algo muda para sempre na nossa vida, na nossa consciência. Mas é curioso perceber que, basicamente, que o silêncio não é apenas a ausência de um som que a gente imagina, é também uma atitude interior. É possível estar em ruído quando a mente não para, por exemplo. Quando o corpo está presente, mas o pensamento grita, fala, escuta. O silêncio que cura nada mais, nada é o silêncio da escuta. É possível simplesmente estar em silêncio e, ao mesmo tempo, estar em ruído. Quando a mente não para, quando o corpo está ali presente, mas o pensamento grita, tenta resolver coisas alucinadamente. O silêncio que cura é o silêncio da escuta. Aquele silêncio que não busca interpretar nada, mas simplesmente permite o que é se manifeste. Aí onde está todo o segredo da busca, né? Da perseverança. Em uma conversa, por exemplo, terapêutica, verdadeira, o silêncio é tão importante quanto a fala. É nele que as palavras ditas encontram eco. É nele que o outro sente que não precisa se defender, que pode respirar entre uma palavra, entre uma lembrança e outra. O silêncio é o intervalo onde o inconsciente encontra espaço para se revelar, para se expor. E é nesse momento, e talvez essa seja uma das maiores lições do silêncio. Ele nos ensina a escutar sem intenção, sem pressa, sem julgamento. Escutar o outro é escutar a vida, escutar a nós mesmos, escutar não para responder, mas para compreender, escutar não para explicar coisas, mas para acolher, de certo modo. A explicação, muitas das vezes, é um reflexo do medo. Quando algo nos escapa, uma emoção, uma perda, uma dúvida, corremos logo para tentar explicá-lo, como se nomear aquele problema fosse sinônimo de dominar, de controle, de resolver. Mas a vida não quer ser dominada, ela quer ser vivida. E o silêncio é o espaço onde ela finalmente pode respirar sem nossa interferência, sem você achar que está com o controle daquilo ali. Quem já passou, por exemplo, por uma dor profunda sabe muito bem disso. A alma parece não querer mais justificativas, teorias, diagnóstico. Ela quer sossego, quer repouso no simples fato de existir. Neste ponto, o silêncio deixa de ser um peso e se torna um abrigo. Muitas das vezes as pessoas fogem desse silêncio. O silêncio também é o que resta quando o amor é verdadeiro, porque o amor não precisa se explicar. Ele se manifesta na presença, no olhar, no gesto. Quando amamos de verdade, de fato, há uma quietude natural, uma comunhão silenciosa entre dois seres que não precisam se traduzir de fato. É o reconhecimento de que há algo maior que a mente não pode compreender, mas o que o coração pode sentir quando você está diante de uma arte, de um mistério, de algo grandioso. É curioso como tentamos racionalizar até o espiritual. Já pensou nisso? Queremos entender Deus, explicar o amor, teorizar o mistério, mas o mistério não é para ser explicado, é para ser habitado. O silêncio é a linguagem do sagrado, é nele que a alma se alinha com o amor, com o maior, por assim dizer. E por incrível que pareça, paradoxalmente, é também simplesmente no silêncio que a palavra se torna mais poderosa, porque só quem conhece
O silêncio sabe o peso de uma palavra verdadeira. Uma frase dita de dentro do silêncio tem força, tem alma, tem direção. Já as palavras que nascem do ruído dispersa, ansiosa, vazia. Talvez por isso a humanidade esteja tão cansada, porque fala demais sem saber de onde fala. As redes sociais se tornaram aí palco de explicações, opiniões, julgamentos, todos tentando, de certo modo, ser compreendidos e quase ninguém disposto a escutar. E quanto mais falamos, menos nos entendemos entre nós mesmos. A cura começa quando a fala volta a brotar do silêncio, quando as palavras voltam a nascer de um lugar interno, enraizado, bem profundo. Quando o discurso deixa de ser defesa e se torna expressões autênticas, o silêncio, nesse sentido, não é o oposto da palavra, é o seu fundamento. E não mais diferente do que isso, se você já experimentou um momento de presença absoluta, por exemplo, um entardecer, um olhar, uma respiração profunda, sabe que ali não há necessidade de dizer nada, há apenas o pulsar da vida e isso basta. E esse é o silêncio que cura, o encontro com o instante em que nada falta, em que o ser está inteiro e que o coração se alinha ao ritmo do universo. Essa é a busca maior. Mas, no entanto, porém, para chegar a esse silêncio é preciso atravessar outro, o silêncio denso, desconfortável, aquele que o ego se desespera por não ter o que dizer. É o silêncio da causa ou das causas da terapia, do esvazio, depois de uma separação, por exemplo, das noites em que o mundo parece não responder. Esse é o silêncio que dói, porque desmonta aí a narrativa que nos sustenta. Ele nos obriga a encarar a solidão essencial da existência. No entanto, é justamente nesse vazio, nesse momento que nasce o novo. É ali que o eu se renova, quando o ruído cessa. Ouvimos o chamado aí da alma. O silêncio é o útero do renascimento. E talvez aí onde esteja todo o problema. Talvez seja por isso que o silêncio nos cura, porque ele nos devolve à origem. Antes de aprendermos a falar, já existíamos em silêncio. Antes de pensarmos, já éramos. O silêncio é o estado primordial do ser. E cada vez que o encontramos, voltamos para casa. Então, quando sentir que tudo está confuso, que as palavras não bastam, que o mundo está te exigindo muito mais explicações do que você tem realmente para dar, pare, respire e silencie, não como quem se cala por medo, mas como quem se recolhe para ouvir. Ouça o que o corpo sente, ouça o que o coração sussurra, ouça o que a vida está tentando te mostrar por trás de todo esse barulho. Se você fizer isso, se você entender isso, você perceberá que o silêncio não é ausência, é plenitude, que ele não te isola, te reconecta e que ao parar de explicar, você finalmente começa a compreender, porque a compreensão verdadeira, pessoal, não vem do raciocínio, mas da escuta profunda. Essa coisa de escutar, no fim, a maior sabedoria é saber quando não dizer nada, porque há verdades que só florescem no silêncio e há curas que só acontecem quando o ruído cessa. E que ruído é esse? O silêncio, pessoal, é a linguagem da alma para encontrar esse ruído, para entender como ele funciona. Simples assim. E a alma, quando enfim pode falar, não precisa de palavras. Ela simplesmente acontece, ela simplesmente é. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Dê um link, dê um like, né? Dê um like no vídeo se você gostou. Compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Fui!